Eu sou a professora Ana Rita Leandro dos Santos, sou engenheira agrônoma e trabalho no IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina, zona rural. Estou aqui para falar um pouco sobre a fisiologia das plantas em relação a extratos de algas. Por que isso beneficia as culturas? Por que as plantas se valem dessas tecnologias que existem para levar as algas, macroalgas marinhas, para a agricultura? As macroalgas não têm sido alvo apenas da agricultura, mas também da indústria química, farmacêutica, de cosméticos e de alimentos. E modernamente a agricultura percebeu as muitas propriedades que podem beneficiar a produção das plantas, no sentido de defendê-las contra estresses e até mesmo induzir resistência. Mas nós vamos falar agora um pouco sobre o crescimento das plantas quando beneficiado pelos extratos de algas. Existem extratos, como é o caso da Eclonia máxima, uma macroalga proveniente da África do Sul, de outros locais também do planeta, mas essa é um tipo de alga que tem sido muito útil para a agricultura. Por quê? Por causa da sua quantidade de auxinas. A auxina é um hormônio vegetal que contribui muito para que a planta cresça. E isso é particularmente importante quando tratamos das condições potencialmente estressantes que as plantas atravessam nos seus diversos ambientes de cultivo, a exemplo do Vale do São Francisco. Eu digo condições potencialmente estressantes porque o ambiente naturalmente já pode ser estressor, mas as plantas manejadas, cultivadas, com toda a sua fisiologia alterada, dadas as diferentes técnicas de manejo, também sofrem alguns estresses e elas podem ou não expressar de diferentes formas. Então vamos lá, tecnologias de manejo existem as mais variadas e essa questão que envolve o uso de extrato de algas, a exemplo da Eclonia máxima, é uma das tecnologias que vem sendo muito apreciadas na moderna agricultura, em especial, como eu já falei, quando se trata de promover o crescimento de plantas que sofrem algum dano por estresse. A Eclonia máxima tem uma quantidade muito grande de auxinas, que é um hormônio que faz com que as plantas cresçam. E muito interessante saber que quando a gente relaciona isso com estresse, vem aí uma outra questão que a gente muitas vezes deixa de lado. Os cloroplastos, os plastídeos que a gente tanto se refere na fotossíntese, em especial quanto aos teores de clorofila, também tem uma relação muito estreita com as auxinas, porque eles podem ser um sítio de biossíntese dessas auxinas, assim também como armazená-las. Então, quando a gente fala que as plantas se reparam contra estresses e que os extratos de algas ajudam a desestressar as plantas, estamos falando de reparação metabólica dada a retomada da biossíntese de auxinas por parte das plantas ou mesmo a utilizar aquelas auxinas armazenadas já no citoplasma das células. Então é muito importante que a gente pense no desestressar das plantas em relação à reparação metabólica, ao ponto de a biossíntese de auxinas promovidas pelos bioextratos de algas, a exemplo da Eclonia máxima, venham a promover uma retomada do seu crescimento, principalmente a nível radicular e também da sua expressão vegetativa. Lembrando que quando eu falo do crescimento radicular, as plantas vão voltar a utilizar melhor toda a condição de nutrição que está à sua volta no sistema solo. Ela vai desenvolver melhor raízes finas e, consequentemente, pelos radiculares que absorvem os nutrientes e também a água. Vai sintetizar hormônios que são metabolizados, sintetizados nas raízes e também na parte aérea, já que a expressão vegetativa é toda ela também beneficiada por esse crescimento dado aos teores de auxinas. Então, quando a gente fala em crescer, não vamos apenas pensar num crescimento desordenado e que metabolicamente não contribua com aquilo que a planta precisa fazer, que é fotossíntese e respiração, e a partir daí todo o seu metabolismo secundário. Mas vamos falar em crescimento com condições da planta se desenvolver, porque do ponto de vista de modulação de respostas a nível celular, ela estará preparada. Quando a gente fala em balanço hormonal, quando falamos em auxina, não vamos pensar que isso acontece isoladamente. Outros hormônios também serão beneficiados a partir dessa biossíntese.
E convém lembrar que os extratos de algas à base de Eclonia máxima também trazem por trás dessa biossíntese de auxinas uma série de aminoácidos que são importantes, exemplo do triptofano, que participa dessa biossíntese. Outro aspecto super importante dos extratos de algas, e a Eclonia máxima não é diferente, é que muitos polissacarídeos de alto poder metabólico, polissacarídeos complexos e de alto valor para a planta, também são metabolizados com esse processo. Então é muito interessante saber que as tecnologias hoje existentes, a exemplo do produto comercial Buster, ele traz esse extrato de algas com aminoácidos, com micronutrientes, a exemplo do zinco. E é importante lembrar que a planta não trabalha sozinha. Quando a gente tira a planta da sua condição natural de cultivo e a gente traz para o ambiente natural, quero dizer, e traz para uma condição de cultivo, a gente atribui manejos, a gente atribui alterações ao seu comportamento normal. E é importante reduzir esses estresses e preparar a planta da melhor maneira possível para que ela lide com essas condições, refletindo em boa qualidade de frutos e, antes disso, uma boa produtividade. Então, a tecnologia à base de extratos de algas, como a Eclonia máxima, veio para ficar e veio para melhorar as condições de cultivo que já temos, em especial quando elas são estressantes e a planta precisa se reparar metabolicamente, devolvendo para a estrutura vegetativa um sistema radicular robusto e ativo, assim como uma expressão vegetativa em termos de ramos e folhagens efetivamente produtores de fotossíntese, preparados para desenvolver a planta daquilo que ela precisa para responder com a boa produção e qualidade de frutos.